1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Vamos ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Queridos, esse texto, essa porção de 1 Tessalonicenses, talvez nesta epístola seja a única porção que traz um conteúdo de natureza doutrinária, né? É um ensinamento mais específico acerca de algum aspecto da verdade de Deus. Aqui, nesse caso, um aspecto da verdade escatológica, tratando-se das coisas que terão lugar nos últimos tempos, né? Que é o significado de escatologia. Scatos, né? As coisas finais, as últimas coisas. Logia é o estudo das últimas coisas, né? Escatologia. E quando nós lemos a Escritura, queridos, isso serve para toda a Escritura, que eu vou dizer agora, mas, sobretudo, no que diz respeito aos textos escatológicos. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande para nós não fazermos do texto aquilo para o qual o texto não serve. A definição de texto, dentre tantas definições que poderíamos dar, poderíamos colocar que um texto ele tem uma intenção comunicativa. Todo texto tem uma intenção comunicativa. Quando alguém escreve algo, tem a intenção de comunicar algo. Então, quando Paulo escreve, vamos colocar esse texto, essa porção, ele tem um objetivo, ele tem uma mensagem a transmitir. Ele tem uma intenção de comunicar algo àqueles para quem a mensagem é destinada. E nós devemos tomar um cuidado, porque me parece que a teologia enquanto um sistema acadêmico de estudos da Bíblia Sagrada, ela acaba manipulando o texto de tal forma e passa então a criar sobre o texto um tanto de coisas que o texto não quer dizer. Pode até ser que haja, não estou nem negando que possa haver ou não haver alguma questão, mas o texto não tem a intenção de comunicar aquilo. Nós devemos nos limitar e nos restringir à intenção do texto. Então, porque somente assim nós vamos nos livrar de criar sobre um texto qualquer tipo de entendimento que não seja verdadeiro. Essa ideia de você criar sobre um texto aquilo que ele não quer dizer, é como se você inserisse dentro do texto as suas próprias ideias. Não é? Como nós somos seres históricos, o homem é um ser histórico, então ele traz a historicidade em si como herança. Ou seja, o homem ele acaba sendo um produto. Nunca um produto finalizado, porque ele está sempre num constante devir, né? Sempre mudando no tempo. Mas o homem ele tem uma constituição cultural, ele tem uma constituição religiosa, ideológica, a depender do ambiente onde ele foi criado, as influências que ele sofreu, os estudos que ele realizou, os professores que ele teve, os pastores ou os padres, os líderes,
Tudo isso vai formando a maneira da pessoa pensar. Daí a pessoa lê um texto, se ela não tiver muito cuidado, ela acaba inserindo para dentro do texto ideias que já estão aqui, né? Os seus pré-conceitos, os conceitos previamente adquiridos, acabam sendo inseridos dentro do texto. Aí isso se chama exegese. Há duas palavras muito parecidas, que é exegese, né? O E, o X e o E, exegese, que é a arte da interpretação. A arte não, é o processo de interpretação. Agora tem a exegese, que é E-I-S. Exegese, que é quando a pessoa insere dentro do texto as suas próprias convicções, os seus pré-conceitos, os seus achismos, ele vai inserindo. E aí a pessoa que não está atenta ao texto, ou uma pessoa mais desinformada, acaba acreditando que o texto está dizendo aquilo que a pessoa acha que está dizendo, mas na verdade não está dizendo. É aquilo que dizem, né? Ler um texto com os olhos do outro. Alguns falam com os óculos do outro, né? Você ouve tanto uma coisa, aí quando você lê o texto, você começa a ver no texto aquilo que só está na sua cabeça, mas você consegue enxergar, mas não está. Tá bom? Então, quando nós lemos os textos teológicos, escatológicos, temos que tomar um grande cuidado, né? Saber discernir o que é uma figura, né? Quando está sendo usada uma figura, saber se essa figura de que tradição ela vem, porque uma figura não é inventada, você não pode inventar uma figura. Por exemplo, quando você fala que Cristo é o Cordeiro de Deus, você está usando uma figura, porque Jesus não é um cordeiro, um animal. Não pode ser. Ele não é um ovino, né? Não é um animal, né? Jesus é espírito. Agora, quando diz que ele é o Cordeiro de Deus, lógico que está aqui se usando o quê? Uma linguagem simbólica, um símbolo, uma figura. E aí nós temos que saber, esse símbolo, essa figura, ela vem de uma tradição, né? Então, você busca a tradição de onde vem esse símbolo, para você ter a compreensão exata do que aquele símbolo quer nos dizer. Então, são cuidados que nós devemos ter quando nós lidamos com textos de natureza escatológica. Toda a Bíblia tem que ter esses cuidados, mas textos escatológicos, muito mais. Por quê? Porque são textos que estão se referindo a coisas que não existem e que não aconteceram, que virão a existir e virão a acontecer, mas não existem ainda. Não aconteceu. Então, se não aconteceu, nós não temos parâmetro de compreensão exata do que é ou de como é. Tudo bem, pessoal? Essa advertência ela é muito importante para que os irmãos acompanhem o nosso pensamento. De outra maneira também, nós podemos, ao ler esses textos escatológicos, buscar outros textos que comunicam, que dialogam com o texto que nós estamos lendo, e textos que sejam mais claros, que usam menos figuras, ou mesmo que, ao tratar do mesmo tema, não use metáfora, mas use uma linguagem expressa. Porque aí o texto que fala a mesma coisa, mas que não usa a figura, né? Não usa uma linguagem figurada, mas uma palavra direta, específica, clara, então ele lança luz sobre o texto que nós estamos lendo. O que eu estou colocando para os irmãos são regras de que são ferramentas de interpretação que você usa no ato da sua leitura, tá bom? Bem, dito isso, vamos ao texto, né? Vamos ao texto. E o texto começa dizendo assim, queridos: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Então, logo, esse texto aqui, pelo menos, é um texto que vai nos facilitar a compreensão, porque logo no início do texto, ele coloca a intenção do autor. Ele coloca a intenção do texto. E até mesmo essa primeira parte, esse versículo 13, já lança luz sobre o contexto no qual
esse texto tem que ser lido. Então, quando Paulo diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, é certo que o assunto aqui são aqueles que estão dormindo, aqueles que estão mortos. Dormir é um texto, é uma palavra eufemística, é um eufemismo. O que é um eufemismo? É quando você usa uma palavra que atenua o peso de uma palavra mais forte. A pessoa vai a um sepultamento de uma pessoa, imagine só um pastor, vai falar algumas palavras na hora de um sepultamento. Então, está todo mundo sofrendo ali a situação. O pastor fala, irmãos, agora nós vamos enterrar essa pessoa. Não é uma palavra agressiva? Enterrar? É uma palavra certa, mas é uma palavra desnecessária. Vamos sepultar a pessoa. Você usou uma palavra... Então, quando você fala sepultar, você já ameniza. Enterrar é muito ruim, é uma palavra agressiva. Mas se você ainda usar uma outra palavra, irmãos, hoje nós vamos semear esse corpo na terra, que é usando uma palavra de Paulo, lá de 1 Coríntios 15, aí você atenua mais ainda e dá uma dosagem de esperança, de alegria, né? A pessoa não está sendo enterrada, ela está sendo semeada. Então, isso é um eufemismo. Então, quando Paulo usa a palavra dormir, ele usa nesse sentido eufemístico. Porém, a palavra dormir tem ainda um outro significado que não é eufemístico, mas me parece que é mais um termo teológico. Tem uma carga teológica. Por que uma carga teológica? Porque quando a pessoa está dormindo, esquece a morte por enquanto. Você sabe que ela está dormindo, né? Ela está dormindo e você não tem nenhuma preocupação. Você não tem nenhuma preocupação com respeito à pessoa dormir, porque você sabe que daqui a pouco ela vai acordar. Ou seja, ela está ali num momento de descanso, mas logo, logo ela estará de volta ao convívio, né? Essa palavra tem um peso teológico, porque até podemos pensar um pouco mais profundo que, como a Bíblia fala de 3 tipos de mortes, a Bíblia fala sobre a morte espiritual, lá em Efésios 2, versículo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, aquela morte ali não é morte, exatamente. É a morte ali enquanto separação de Deus. Estando vós separados de Deus. Morte enquanto separação. Na verdade, a palavra morte quer dizer separação. No caso da primeira morte, morte espiritual, separados de Deus. E eu sempre faço uma ressalva, para não criar confusão na cabeça dos irmãos. Essa separação de Deus, dessa morte espiritual, não é uma separação do ponto de vista nem geográfico, nem espacial, nem orgânico. Porque quem é que pode se separar de Deus? De que maneira? Não é? Poucos já pararam para observar que a Escritura tem menos preocupação teológica de definir a Deus do que a própria teologia. A Bíblia diz que Deus é a vida. Você falar que Deus é a vida, fora de um contexto da Bíblia, se você não estiver lendo, alguns radicais fundamentalistas cristãos vão dizer, então você quer dizer, você está falando de panteísmo? Como se a vida fosse própria da existência. Não. A vida não é própria da existência. A vida traz à existência as existências. Então, todo ser criado é uma existência. A vida não faz parte da existência. A vida é o que gera tudo, é o que dá vida, é o que faz existir, é o que faz o fenômeno da vida manifestada, da vida biológica acontecer. Mas a vida mesmo não pode ser uma existência, né? Não pode ser. Então a Bíblia diz que Deus é a vida. Então como é que eu posso me separar da vida?
Se bem que os crentes pensam que isso é possível. Por quê? Porque os crentes têm uma visão dualista acerca de Deus. Ou seja, Deus está lá, eu estou aqui, tem nada a ver. Ele me criou, me largou aqui. Como se eu fosse autômato, tivesse uma lei própria, não é? Fosse autônomo com respeito à minha própria existência. E não é assim que as coisas são. A ideia de que Deus criou tudo do nada. Se Deus criou tudo do nada, qual é a relação do que existe com Ele? Nada. O que Ele criou do nada, a coisa está lá. Apareceu lá, do nada. Eu estou aqui, do nada apareceu lá. Mas essa ideia que se firmou no cristianismo como um todo, catolicismo romano, protestantismo, evangelicalismo de maneira geral, Deus criou tudo do nada, isso não é verdade. Isso é ideia de Agostinho, Santo Agostinho. Ele que criou essa ideia, não tem na Bíblia. Pelo contrário, se você perguntar para a Escritura, o que ela vai te responder? Vai dizer que tudo que Deus criou, procede do próprio Deus. Procede de Deus. Não é o que está lá em João capítulo 1, quando fala que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi criado por Ele, e sem Ele, enquanto vida, nada pode vir à existência. O que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17. Ele diz que nele todas as coisas existem, nele. As do céu, as da terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, potestades, dominadores, soberanias, tudo o que existe só pode existir nele. Cristo é esse ambiente, para os irmãos entenderem, é como uma terra. É como uma terra. Na terra tudo vai brotando, vai gerando. Você vai lá, capina, tira tudo, lara a terra, deixa limpinha, no outro dia tem um brotinho nascendo. Não é assim? Então, esse exemplo que eu dei é apenas os irmãos entenderem, do ponto de vista da figura. Nele, ele é esse ambiente onde tudo existe. Inclusive, um grande teólogo cristão, fugiu-me agora o nome dele, ele usa a palavra laboratório, como Deus fosse o grande laboratório, onde todas as coisas são ali geradas. Então, como pode o homem se separar de Deus? Não tem jeito. Mas quando a Bíblia diz, estando vós mortos, morte aqui enquanto separação, essa separação se dá no coração. Aí, para que ninguém tenha dúvida do que significa essa separação no coração, basta você imaginar uma coisa que eu acredito que não deve existir, mas vai que existe, Um casal que mora dentro da mesma casa, come da mesma comida, dorme no mesmo quarto, dorme na mesma cama, mas estão brigados. E aí, então, embora eles estejam dentro do mesmo ambiente, eles estão separados no coração. É uma separação aqui dentro. E não uma separação, tanto é que, para aqueles que acreditam que basta ter uma certidão de casamento civil, isso é uma bobagem. Certidão de casamento civil é boa, eu acho que é legítima, acho que é muito bom que se tenha, mas é apenas uma questão do Estado. É um controle do Estado, para resguardar e etc. E o próprio Estado, enfim. Mas é possível que a pessoa seja casada no civil, na igreja, e não casado no coração. O que tem de casamento, de contrato, não é brincadeira. A pessoa se casa por uma conveniência, O homem precisa de uma mulher e de uma mãe. Precisa de uma mulher e de uma mãe. Para lavar roupa, passar, cozinhar, tal. E às vezes a mulher precisa de um pai, para dar dinheiro, para comprar coisa. Se bem que como o mundo mudou, as mulheres estão agora assumindo o seu papel no mercado de trabalho, o que é muito bom. O que acontece? Isso está caindo por terra, Está indo para o outro lado. Mas assim, não tem mais essa
esse desnível, né? Mas, de todo modo, casam para juntar o dinheiro, para adquirir bens, para depois que separar, o pau quebrar, para ver quem fica com a maior parte, né? Bem, de todo modo, isso não é casamento, nunca foi casamento. Casamento é do coração. Dei o exemplo do casamento para falar da morte. Não, para dizer que morte enquanto separação, pode haver essa separação, essa morte, esse primeiro tipo de morte que eu falei, morte espiritual, é uma separação que só se dá no coração do homem. O que Paulo vai chamar nas suas epístolas de inimizade. Sendo nós inimigos, ele nos amou quando ainda éramos inimigos. É essa separação. É aquele sentimento que o filho pródigo tinha no coração antes de sair de casa, que foi a força que o fez sair de casa. Perfeito? Tá, mas aí a Bíblia fala de um segundo tipo de morte, né? Eu estou falando do peso teológico que tem a palavra dormir, tá, irmãos? O segundo tipo de morte é essa morte que todo mundo conhece. Fulano morreu, né? Beltrano morreu. E morte também enquanto separação, né? Aí entra o aspecto teológico da coisa, para aqueles que acreditam. A alma se separa do corpo. Houve uma separação. Se a alma se separa do corpo, essa separação se chama morte. Mas como nós que lemos a Escritura, que temos a Escritura como fundamento de fé, ou a partir do qual nós compreendemos as questões da fé, entendemos que essa alma, a despeito de qualquer discussão em torno dela, ela está aguardando um momento de ressurreição, ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. Então, se esse estágio de separação é temporário, então por que não chamar essa morte de sono? Porque é temporário. Essa separação é apenas uma separação temporária. Não é final, não é consumada. Por isso, o peso da palavra, o peso teológico da palavra dormir. Diz, o fulano está dormindo, ou seja, nada está acabado, logo, logo ele retornará. E então vai dar seguimento ao que tem que dar. Seguimento. É um sono, é. Vocês entendem? Então a palavra dormir também tem esse peso teológico. Não somente o eufemismo, mas tem essa ideia, né? Fica aí latente a ideia de que se a Bíblia chama essa morte, né, de dormir, de sono, é porque não é final. Perfeito? É porque não é final. Daí, quando chega no terceiro tipo de morte, que é chamado de a segunda morte, essa segunda morte é chamada de morte eterna. Ou seja, aqui é uma separação, não da alma em relação ao corpo, é uma separação da existência em relação à vida. É a separação. A existência se separa da vida e, portanto, é um aniquilamento final. É um aniquilamento final. Não tem essa ideia do camarada ficar lá pelos séculos dos séculos, eternamente, de dia e de noite, no fogaréu e o demônio e tal. Não existe isso. Pastor, mas eu me lembro que eu já li na Bíblia que isso é pelos séculos dos séculos, essa morte. Não é assim igual o senhor está dizendo. É só a gente ler um pouquinho mais, né? E não somente ler um pouquinho mais, como pensar o que nós estamos lendo e fazer uma análise lógica da coisa. Grandes são os problemas que nós criamos ao pensar que o camarada vai para um lago de fogo, fica lá, a vida toda não acaba nunca, queima, e não acaba nunca. Vou citar aqui alguns problemas que nós podemos suscitar com isso. Primeiro problema, um problema de ordem de justiça. De justiça. Porque você imagina, o camarada nasceu, o indivíduo nasceu, viveu aí seus 80 anos, vamos ser generosos, né? 80 anos. E durante 80 anos ele fez muita coisa ruim para todo mundo, e para Deus, e para si mesmo, só fez coisa ruim, nunca fez nada de bom. Esse camarada, vamos pensar como se pensa a questão do castigo, tá? Eterno. Aí Deus fala assim, eu vou te castigar por isso, eu vou te castigar.
Então, você vai receber o quê como consequência, como resultado? Eu vou te colocar dentro de um tacho de fogo e você vai ficar lá sofrendo o fogo para sempre. Para sempre. Não tem um problema de dosimetria aqui da pena? Não tem um problema? Tudo bem, que se quer castigar, deve castigar. Vamos pensar nesse ponto de vista. Estou falando da justiça. Tudo bem, então, que sofra, como a Bíblia ensina, cada um receberá segundo as suas obras, na proporção. Na proporção. E olha que tem pessoas que gostam de pregar o inferno, o lago de fogo, o castigo eterno. É o tema da pessoa. A pessoa assumiu esse tema para a sua própria vida inteira. O seu ministério é anunciar o lago de fogo, é falar do lago de fogo. Que chegam a dizer que Deus e os salvos no céu têm o inferno, o lago de fogo, como sendo a fonte do seu prazer. Ou seja, o que traz o gozo da eternidade, da vida eterna, é o sofrimento do outro. Como se, de vez em quando, tivesse que dar uma olhadinha lá para ver, que maravilha, aqui está tão fresquinho onde nós estamos. Desse ar-condicionado é bom demais, né? Agora a turma lá, bem, eu avisei, né? Bem, não foi por falta de aviso. Né? Então temos um problema de justiça aqui. Poderíamos também ter um outro problema do caráter de Deus. Né? Jesus fala assim, olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, agora você imagine o Pai Celestial. Ou seja, quem está comparando o Pai terreno com o Pai Celestial é o próprio Jesus, não sou eu. Então se ele faz essa comparação dizendo que o Pai terreno, embora mau, ainda assim ele não é tão mau, e o Pai Celestial? A partir disso você pergunta, você, pai, por mais ruim que você seja, você faria um lago de fogo e colocaria o seu filho eternamente porque ele não estudou? Porque ele não fez a sua vontade? Não fez o curso de universidade que você queria? Da faculdade que você queria? Ou porque ele não foi para a igreja que você queria? Ou porque ele usou droga? Ou porque ele virou um traficante? O pai humano, terreno, faria isso com seu filho? O Cadmo disse que já ouviu falar de um pai que disse que faria. Sim, então o Cadmo está dizendo que um pai falou que faria, sim. Isso. Mas é muito fácil falar. Falar é fácil. Olha, porque vocês me conhecem muito pouco, né? A Silvia me conhece mais, que é irmã, né? Mas eu sempre fui, já fui uma pessoa muito rigorosa com aquilo em que eu acreditava. E eu falava assim, olha, tem que ser assim, é assim, ponto final, não tem alternativa. Mas quando eu falava daquele modo, eu não tinha uma experiência. O tempo passou, me casei, sou pai de 2 filhas, e hoje eu não faço o que eu dizia que deveria ser feito. Não é? Então, é só a pessoa estar numa situação para ver se o que ela está falando é verdadeiro. Para mim, essa pessoa aí, além de sem futuro, é uma pessoa falsa consigo mesma. É uma pessoa que a todo custo quer provar que ela crê de fato e tal. Crê conversa nenhuma, para. Bem, de todo modo, pensar nesse lago de fogo de forma eterna é um problema de ordem o quê? Você acaba afetando o caráter de Deus. Seria um Deus mau. E o pior, se você for aprofundando nas questões, né, vai complicando mais ainda. Tem um outro problema de ordem linguística. Por exemplo, há textos, eu não vou me recordar agora, mas eu posso demonstrar para os irmãos em outra ocasião, do Antigo Testamento, que ao fazer a Bíblia fazer referência à destruição de Jerusalém, por exemplo, fala que as portas de Jerusalém seriam queimadas. E o fogo de suas portas nunca se apagaria eternamente. Né? É verdade o que está dito, não é mentira. Mas aí você vai lá em Jerusalém todo animado para ver as portas pegando fogo lá, e não tem porta nenhuma, e não tem fogo nenhum. Mas não diz,
Então o que quer dizer? E você tocou no ponto certo. O que quer dizer, né? Você vai ler Judas, por exemplo, né? Judas é um capítulo único, o versículo agora me foge, é o versículo 7, salvo engano, diz o seguinte, que basta você olhar para Sodoma e Gomorra para que você compreenda o que é a morte eterna, o que é o fogo eterno, porque é dito que Sodoma e Gomorra foram postas por exemplo do fogo eterno. Então dá um exemplo do fogo eterno, Sodoma e Gomorra, uma destruição tão cabal e eterna, que lá no lugar geográfico onde ficavam as cidades, tem um mar chamado Mar Morto. A morte é eterna. A morte, a ausência de vida, está permanente. Morte eterna enquanto aniquilação plena. Tá bom? Bem, mas o que nos interessa é o segundo tipo de morte, que é essa morte do corpo de que o texto fala. Então, dormir ali no sentido não somente eufemístico, mas também no sentido desse peso teológico que carrega a palavra, como que desse a ideia de que essa morte do corpo de que nós estamos tratando, ela não é a morte de aniquilação. E até mesmo essa própria morte, por não ser a morte de aniquilação, essa morte é a base a partir da qual eu entendo a segunda morte, porque essa é morte, mas não conclusiva, não eterna. Agora, aquela lá, sim, estará tudo acabado de fato. E aqui nada está acabado. Perfeito? Então, sigamos. Não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, esse texto, ele nos situa na intenção do apóstolo. Qual a intenção? Ele quer falar acerca dos que dormem. Perfeito? Essa é a primeira consideração sobre a intenção do autor. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito ao que dormem. A segunda situação, o texto nos mostra, e isso revela a intenção do texto, do autor, que havia um problema de compreensão acerca da morte. Havia um problema de compreensão. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Então havia um problema de compreensão. Mas não era um problema de compreensão acerca da morte. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Ou seja, como é que o homem lida diante da morte? Paulo diz, tem aqueles que diante dos seus mortos têm esperança, e tem aquele que diante da morte não tem esperança. Então o problema aqui não é exatamente a morte, mas é como você compreende a morte da pessoa em relação ao futuro. É um problema de natureza escatológica. Veja como nós vamos aprofundando e encontrando no próprio texto as ideias. Só que como nós vamos continuar a ler o texto, vamos perceber que a ignorância dos irmãos de Tessalônica com respeito aos que dormem era em relação à parousia do Senhor, à segunda vinda do Senhor. Então, a partir disso, nós podemos aqui construir uma hipótese. É provável, muito provável, que Paulo tenha falado acerca desses assuntos com a igreja de Tessalônica. Como o tempo foi muito curto em que ele esteve lá, não pôde permanecer com eles. Então agora eles sabem do tema, mas não sabem tudo sobre o tema. Então às vezes é melhor nem saber. Às vezes é melhor nem saber. Porque quando você não sabe, você é feliz. Você é feliz, você não sabe. Você não tem preocupação, você não tem questionamento. Agora, quando você sabe, mas não sabe tudo, você só sabe algo que foi dito rapidamente, aí você fica, e agora? Como é que pode ser isso? E se acontecer isso, como é que pode ser? Aí você começa os questionamentos. Então, é provável que os irmãos agora, imagine Paulo ter falado da parousia do Senhor,
E agora começa, morre o irmão fulano, morre o irmão Betrano, vai morrendo. Aí a pessoa começa a falar assim, e como é que vai ser esses mortos, esses irmãos que morreram em relação à parousia? Aí cria-se um problema. Porque Paulo falou da parousia, mas não falou dos mortos. E agora? Então o irmão fulano, que tinha tanta esperança pela vida do Senhor, acabou, no caso do irmão que morreu, esperava a vida do Senhor, e agora, uma vez que ele morreu, ele não fará parte desse grande evento de que todos esperam. Está excluído, né? Então os irmãos ficavam pensando, agora está tudo acabado, né? Isso porque eles não tinham muita compreensão. Se nós lermos a segunda epístola aos Tessalonicenses, né, no capítulo 2, tem um outro detalhe que talvez lance luz nesse texto, talvez. Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer assim, olha, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, eu não quero que vocês vacilem na vossa mente, fiquem oscilando ou perturbados na vossa mente com respeito a esse assunto. Ou seja, o assunto da parousia era um problema para a igreja de Tessalônica. O problema da segunda vinda era um problema. Os irmãos ficavam perturbados. Agora, o que estava perturbando a mente dos irmãos? Nós colocamos a hipótese de que Paulo teria começado a falar o assunto, mas não concluiu, não aprofundou. Mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, vai dizer o seguinte, não vos perturbeis acerca do dia do Senhor, do nosso encontro com Ele, nem por epístola, nem por palavra, nem por espírito, e nem por epístola, como se procedessem de nós. Ou seja, o que estava perturbando os irmãos? Pessoas ministrando na igreja palavras e dizendo coisas erradas para os irmãos. Aí os irmãos ficavam perturbados. Imagina alguém chegar e falar, irmãos, Jesus já voltou, semana passada. Aí vocês ficaram, vocês não, nós ficamos, né, que eu também estou aqui. Né? E isso, na mente de um grupo de irmãos noviço, né, pessoas neófitas, iniciantes na fé, causava uma perturbação. Ai, meu Deus do céu, nós ficamos, e agora? O que vai acontecer? Ou então pessoas que escreviam cartas, ensinando coisas erradas para a igreja, e no final assinavam Paulo de Tarso. Ou então, apóstolo Paulo. Coisa assim, não vos perturbeis por epístolas como se procedessem de nós. Como se a epístola fosse escrita por nós, apóstolos. Então havia pessoas que estavam perturbando a paz dos irmãos de Tessalônica com mensagens equivocadas, com mensagens sensacionalistas, e esses irmãos estavam ficando perturbados. Então, isso criava muita dúvida e dificuldade na mente dos irmãos. Então, nós conseguimos já, no próprio texto, aqui do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, encontrar aqui a intenção do texto. Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Mais um detalhe da intenção do texto. Os irmãos estavam entristecendo-se, entristecidos e angustiados quando viam as pessoas morrendo. E Paulo disse, olha, quem fica nessa situação de profunda tristeza são aqueles que não têm esperança. Ou seja, vocês têm esperança. Então, o que Paulo vai tratar aqui acerca da situação dos mortos em Cristo em relação à parousia, ele vai esclarecer isso. Ele vai falar sobre a esperança que nós devemos ter em Cristo. Então, ele vai esclarecer essa relação que nós devemos ter com esta mensagem acerca da parousia do Senhor. Nada mais além disso.
Qualquer coisa que você começar a dizer, essa trombeta aqui é a trombeta lá do Apocalipse, é a trombeta do arcanjo Miguel lá de Daniel, e começar a fazer links, aí você começa a sair da intenção do texto, e aí você estará num pântano para criar qualquer escatologia que você quiser criar. Então, fujam de qualquer situação em que o texto não propõe o debate. Então, vamos seguindo, né? Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Então aqui Paulo lança o fundamento de fé. Ou seja, por que nós, os que temos esperança, não precisamos nos entristecer? Ou seja, por que não devemos nós nos entristecer se as pessoas que nós amamos estão morrendo? Paulo diz, ora, o fundamento do evangelho é que Jesus morreu na cruz. Jesus, homem, não morreu? Só que, como o próprio Jesus é o próprio evangelho, Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. Esse é o fundamento de fé. De modo que todos nós seremos também trazidos. Todos os mortos, os que dormiram em Cristo, serão trazidos juntamente com ele. Ou seja, a ressurreição de Jesus não traz somente Jesus, traz todos aqueles que têm fé em Jesus. Está falando da ressurreição, enquanto a grande bênção do Evangelho. A ressurreição aqui é a ressurreição do corpo, da vida humana, física, essa vida aqui. Mas quando nós falamos de ressurreição do corpo, eu preciso parar um pouco no texto. Então, convidar os irmãos a ir a um outro texto comigo, para nós podermos entender um pouco mais acerca dessa ressurreição. Tá bom? Há um único lugar na Escritura em que trabalha o tema ressurreição e nos traz detalhes da ressurreição. Se você prescindir o seu entendimento de 1 Coríntios capítulo 15, você pode saber até que haverá ressurreição, mas você não tem como saber como é essa ressurreição. Aí você vai ficar catando um versículo ali, outro ali, montando um Frankenstein, achando que aquilo é a verdade e não é. Tá bom? Então, deixa aí um pouquinho Tessalonicenses. Vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o assunto. No versículo 1 até o versículo 11, Paulo argumenta a ressurreição de Jesus. E o grande argumento de Paulo acerca da ressurreição de Jesus é, ora, se Jesus não ressuscitou, então o que nós estamos fazendo aqui? Pregando o quê? Ou seja, nós seríamos tolos, né? Tolos porque estamos pregando uma coisa que não existe, porque se morreu, morreu. Você vai ficar pregando um Jesus morto? Ou seja, se ele próprio foi vencido pelo seu maior inimigo, nada mais temos a dizer sobre ele. Perfeito? E segundo, ele vai fazer agora um argumento de natureza eterna, né? Ele vai dizer, ora, e se não há ressurreição, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Pensa comigo por um momento. Pensa comigo, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar a vida de um cachorro. Lá em casa nós temos uma cachorrinha chamada Gaia. É a Gaia. É Gaia. Chama Gaia, ela vem toda feliz. Né? A Gaia tem uma vida engraçada, porque ela não faz nada, né? Ela dorme, acorda, come ração, bebe água, brinca com a gente, não tem preocupação alguma, não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo, não sabe que vai morrer, sabe nada. Então, é uma vida sem graça, né? Então, quando ela morrer, morreu, acabou. Então, não faz nenhuma diferença para ela. Agora, o ser humano, diferentemente do animal, ele é muito complexo. Vocês não acham? Muito complexo.
O homem tem uma capacidade de refletir sobre si mesmo, sobre a sua existência, de projetar o seu futuro, de ler o seu passado, conectar as coisas, mudar a sua vida. O homem tem espiritualidade que os animais não têm. Né? O homem tem fé, todos os homens têm fé. Todos os homens têm fé. Até o ateu tem fé. A fé do ateu é a maior de todas. Eu admiro um ateu. Falei, rapaz, eu queria ter a tua fé. Eu admiro, acho extraordinário o ateu. Mas temos que dar a mão à palmatória para o ateu, viu, irmãos? Porque só a aplicação da fé dele que está no objeto errado, né? Mas a fé dele é grande, porque acreditar no que ele acredita tem que ter uma fé sobrenatural. Porque negar o que está claro, o que está patente, não é possível, né? Bem, mas de todos os efeitos, o homem tem a questão da fé, da divindade, da alma, da eternidade. Isso não são invenções dos homens, isso são manifestações fenomenológicas do que é o homem. Agora, se tudo isso acabar em nada, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque seria uma existência com toda essa complexidade para depois acabar no nada. Ou seja, quebra toda a lógica de sentido da própria existência. Não é? Bem, de todo modo, Paulo argumenta dizendo que se não houver ressurreição, não houvesse, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, do versículo de 1 até o versículo 11, ele argumenta a ressurreição de Jesus. No versículo 12 em diante, né, ele vai demonstrar como que Cristo, enquanto aquele que ressuscitou, ele é o fundamento, né? É a verdade cardial, fundamental do Evangelho, no sentido de que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, é o primeiro homem da história a ressuscitar e entrar na glória. Na glória. Porque todos os demais que possivelmente experimentaram alguma ressurreição, ressuscitaram para morrer novamente, né? Ressuscitaram e morreram. Jesus não. Porém, quando chega no versículo 35, ele entra no ponto em que nós queremos, que nós precisamos, né? Ele começa com uma pergunta no 35. Mas alguém pode perguntar. E aí você não tem que ter pressa, você tem que ler o texto, você não venha com seus dogmas, deixa de lado qualquer coisa, apenas leia o texto, deixa o texto falar com simplicidade. Alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Não é a pergunta que qualquer um de nós faríamos? Pegou a Bíblia simples, né? E tá bom, está falando da ressurreição dos mortos, uma coisa meio... Porque essa pergunta vem de uma ignorância, né? É meio sem lógico, né? O camarada morreu. A terra comeu o corpo do camarada. Comeu a carne, comeu os nervos, os músculos, os ossos, tudo acabou, não existe mais. Não tem. Como é que ele pode ressuscitar? Né? Como é que... O que você chama de ressurreição? Essa é a questão que Paulo está colocando. Como nós devemos... Porque uma coisa é eu creio na ressurreição, porque Paulo lançou o fundamento. Jesus ressuscitou, é a prova. Jesus é a premissa dos que dormem, é a esperança, é o fundamento. Agora, como isso pode ser? É o que ele quer nos ensinar. Versículo 35 diz: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Então é só ler, né? Não é simples? Só ler. Não precisa ficar com confusão. Aí ele diz no versículo 36, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Então logo ele está usando aqui uma figura, né? A figura de semear uma semente.
uma semeadura. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, você não semeia o corpo que virá a ser. Olha, olha. Quando você vai semear uma semente de manga, você pega uma mangueira e planta e sepulta ela? Não, você pega a semente e coloca lá. Quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser. Ou seja, o corpo que há de ser é outra coisa. Ele está usando aqui a figura, uma linguagem figurada da semente. Perfeito? Porque alguém pode argumentar, atenção, porque eu vou pensando lá na frente, né? Vou argumentar, você não semeia o corpo que há de ser, porém, o que há de ser já está na semente, numa forma latente. As leis já estão ali dentro, não é? De uma semente. Só que aqui é uma figura que está sendo usada, porque o corpo humano não é uma semente. Sim ou não? Ou é uma semente? Se fosse semente, o cemitério estava cheio de nascendo gente da terra. Você plantava um indivíduo, um ano depois estava lá um indivíduozinho já pequenininho, estou de volta. Né? E não é assim. Então, você tem que observar que a linguagem figurada, ela tem as suas limitações. E você deve tomar da figura somente a relação, e não o seu aspecto essencial, porque se fosse o aspecto essencial, não seria mais figura. Sim ou não, pessoal? Então, vamos seguir. O que você semeia não nasce se não morrer. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Então, o que ele ensina aqui? Que o corpo que há de ser não é como esse corpo aqui. Do mesmo modo que o corpo de uma árvore que virá a ser não é como o corpo de uma semente. Ou seja, são coisas distintas. Vamos seguindo. Versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Então vamos ler o 37 e entrar para o 38 para os irmãos perceberem. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá corpo a quem? A semente, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. O que ele está dizendo aqui? Quando nós lemos, nós temos que extrair a ideia proposta. Está aqui na cara. Quando diz, olha, quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, perfeito? Então ele está dizendo que um é o corpo da semente, outro é o corpo da semente crescida, desenvolvida. Está falando que são dois corpos diferentes. Um corpo é o sepultado, o outro o que floresceu, ressurreição. Mas ele segue dizendo, presta atenção, outro ponto importante. Mas apenas uma simples semente. Aí ele fala, como de trigo ou de alguma outra coisa. Então você imagina tipos de sementes. Mas Deus lhe dá da semente um corpo, como determinou. Ou seja, o corpo apropriado conforme a lei, quando Deus criou aquela espécie. Aí ele diz, e a cada espécie de semente dá seu corpo o quê? Apropriado. Ou seja, todas as sementes vão ter no futuro, uma vez desenvolvida, o mesmo corpo? Então existem vários tipos de corpos. É isso que ele está dizendo. Que na criação de Deus, existem diferentes tipos de corpos. Assim como são diferentes as sementes. E uma vez que elas morrem e elas renascem, terão corpos diferentes. Olha para o corpo de uma bananeira. Olha para o corpo de um jacarandá. Olha para o corpo de um alface. Tudo é corpo. Mas são diferentes. Sim ou não? Então ele está dizendo, cuidado, porque quando você pensa na eternidade, você pensa lá, só tem Gasparzinho, né? Voando. Fantasminhas. Você pensa numa alma penada, alma desencarnada. Ele sempre pensa nesse sentido.
Na eternidade, todo mundo passando pelas paredes. Mais ou menos essa ideia. E aí nós estamos simplesmente reduzindo a ideia de corpo a corpo físico. Como se, porventura, os anjos não tivessem corpos. Quem está entendendo? Então, ele está defendendo que um é o corpo quando semeia, outro é o corpo quando, no caso da metáfora, quando crescida a semente, desenvolvida a semente. E ele fala que mesmo entre sementes e sementes, Deus dá corpo apropriado para cada tipo de semente desenvolvida. Vamos seguir. Versículo 39. Nem toda carne é a mesma. Aí, olha como Paulo vai trabalhando a própria biologia para demonstrar a multiplicidade, a biodiversidade com respeito à natureza dos corpos, agora da carne. Ó. E nem toda carne é a mesma. Esse nem aí, né, ele está fazendo a conexão. Assim como as sementes, cada uma tem seu corpo apropriado, depois desenvolvida, a carne também há diferentes tipos de carnes também. Não é? Vamos seguindo. Aí ele diz, nem toda carne é a mesma, os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Aí agora, ele passou pelos exemplos, ele agora vai para a assertiva. Há corpos celestes. E há também corpos terrestres. Podia parar aqui, né? Nem precisava continuar muito. Ele está dizendo assim, olha, o corpo da ressurreição não é esse aí não, irmão. Para de bobagem. Não é esse aí. Porque você está pensando em voltar, né? Com esse mesmo corpo. Até tem um versículo, salvo engano, de Isaías, agora me fugiu a memória, o endereço do texto, que diz que a terra dará conta dos mortos, né? Ora, lógico, essa é uma maneira de falar de alguém que acredita na ressurreição, mas não sabe como. Aí ele fala, a terra tem que dar conta, acabou, ué. Ou seja, eu acredito na ressurreição. E aí, mas a terra comeu, se vira. É isso que ele está dizendo. Porque mais forte é a fé que ele tem na ressurreição do que a ignorância do modus operandi da ressurreição. Ele não sabe. Está na Bíblia, pastor. Mas o que tem? A Bíblia é muita coisa, a maioria das coisas que foi dito sem saber. Quando você lê os salmos, o salmista orando, falando, eles estão orando. Está na Bíblia. Mas está na Bíblia porque foi registrada a oração deles. Agora, eles oravam com entendimento? É a pergunta. Mas oravam com entendimento? Eles sabiam que estavam orando? Orava cada coisa sem futuro, que hoje ninguém tem coragem de orar. Tem quem tem. O Cadmo tem um amigo aí que fala umas bobagens aí, né, o Cadmo? Mas uma pessoa sensata vai, peraí, eu vou orar isso aqui? Como assim? Não posso orar isso aqui. Tem que tomar cuidado, né? Não é porque está na Bíblia que... Né? Então ele vai dizendo, no 40, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Vírgula, pondo vírgula. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Ou seja, ele está dizendo que o corpo terrestre tem resplendor. Você já viu alguém por aí igual uma lâmpada acesa? Daí, resplendor não é isso que você está pensando. É a beleza, é a glória. Né? Você olha para uma criança, ela tem beleza. A expressão. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o resplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Não é? Diferem. Versículo 42. Assim será a ressurreição dos mortos. Assim como, primeiro,
O corpo é de natureza celestial e não de natureza terrena. A ressurreição está para o terreno ou para o espiritual? Não é? Nós não estamos aqui agora, vivos? Nós não temos corpos terrestres? Então a ressurreição não está para a eternidade? Não está para pós-morte? Então, o corpo da ressurreição não é exatamente este ou exatamente como este. Perfeito? Segundo, os outros corpos serão como os corpos dos anjos? Não. Por quê? Porque assim como para cada semente tem seu corpo apropriado, para cada ser, segundo a lei da própria criação, tem o seu corpo apropriado. Anjo não é gente, não é homem. Não confunda um homem com um anjo. Assim como tem ser humano e tem cachorro, tem ser humano e tem anjo. Tudo é criação. Cachorro é criação divina, homem é criação divina, anjo é criação divina. Mas em natureza diferente. A não ser que você dê à palavra anjo uma conotação específica, simbólico. Para alguém que salva uma vida, ele é um anjo. Um anjo enviado por Deus. Um mensageiro de Deus. Você deu uma conotação. Você pode chamar de anjo alguém que está a serviço de outro, que dá um livramento, que faz alguma coisa, ok. Mas a palavra anjo, nesse sentido, é conotativo. Agora, se você pensa que Deus criou homens e anjos, são criaturas de naturezas diferentes. Ok? Então ele diz, assim será, versículo 42, a ressurreição dos mortos. Aí ele continua, o corpo que é semeado é perecível. Perfeito? E ressuscita imperecível. Ou seja, o corpo que nós vamos receber, que é o corpo da ressurreição, este é um corpo que não perece. Ah, mas não perece em que sentido? No sentido desse corpo nosso, que envelhece, que você se corta, que vira uma cicatriz, que tem essa dor física, se colocar a mão no fogo se queima. Então o corpo da ressurreição não é corpo físico, condicionado às leis e à degradação da própria matéria. O corpo do Cristo ressuscitado, na própria descrição bíblica, não era um corpo mais condicionado às leis da física, uma vez que ele se pôs dentro de um salão em que estavam os discípulos reunidos, com as portas e janelas trancadas. Como é que ele se pôs lá dentro? Como é que ele ultrapassa aquelas paredes ali? Se fosse físico, tinha que estar lá, ô pessoal, abre aqui que eu estou querendo entrar. Né? E os discípulos não, ficava naquela, né? Verdade. 43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Ou seja, essa desonra e essa glória deve ser entendida enquanto uma ideia teleológica, de finalidade. O homem não foi criado para ser assim. A gente entende que a condição atual do homem, nesse corpo de corrupção, é uma condição em consequência do problema do pecado. Então, nós hoje estamos num corpo de desonra. Ou seja, é como se fosse um príncipe de um rei muito rico e poderoso, e esse príncipe se perdesse numa floresta, e agora ficasse lá anos e anos, e então ele ficaria ali com cabelos e barbas desgrenhados, unhas grandes, cheia de terra, comendo os frutos dali, sem roupa, nu, com a pele queimada do sol, maltratado, não é? Ou seja, a glória dele era estar no palácio, como deve ser, mas ele está num estado de desonra. Então, glória aqui também não quer dizer luz. Quer dizer, teremos o corpo para o qual fomos criados. Então, o homem foi criado com a finalidade de ter e de ser a imagem e semelhança de Deus. De expressar e manifestar a glória de Deus. Qualquer estado que não seja esse da glória é de desonra. Não é? Vamos continuar para a gente encerrar.
Versículo 43. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Pronto. Está aí. Um corpo espiritual. Tem um texto que me veio à memória agora, que é o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, falando nesse mesmo contexto, ele vai dizer o seguinte, vamos lá, rapidamente. Aqui nós já encerramos, tá, amados? Por aqui tá bom. Se for preciso retomar, voltar aqui, a gente volta. Outra ocasião. 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, olha, versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Está falando do corpo. Se ele chama aqui de essa habitação temporária e terrestre, né? É esse corpo aqui, ó. Então, se ela for destruída, como é que essa casa na qual eu estou, que é esse corpo humano, pode ser destruído? Com a corrupção e a morte. E agora? Agora eu tenho um corpo, uma outra casa, que Deus já preparou para que eu nela esteja, que é um corpo espiritual. Paulo diz, há corpo natural e há corpo espiritual. Tá bom? Com respeito à questão da ressurreição, basta isso que nós colocamos, tá bom? Então, só para a gente encerrar agora, volte lá para Tessalonicenses, para a gente fazer o desfecho desse estudo, para dar seguimento na próxima semana. Versículo 1 do capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, aos instruímos acerca de como viver... Opa, desculpe-me, amados, perdoe-me. Versículo 13, né? Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. É a ressurreição. Tá bom? Então, aqueles que não têm esperança, é que não têm esperança da ressurreição. É aqueles que pensam que morreu, acabou. E se acabou, não tem esperança. Se não tem esperança e acabou, há motivo para a gente chorar e se desesperar. Tá bom? Eu sei que nada que eu falar aqui rapidamente vai resolver, mas nós precisamos urgentemente trabalhar em nós a ideia de como nós lidamos com a morte. Tá, queridos? Culturalmente, nós sofremos muito. É um problema de ordem cultural. Nós precisamos aprender a lidar com algo, com um fenômeno do qual nós não podemos nos livrar por agora, mas nós precisamos de ter construídos em nós convicções que nos deem estabilidade, no caso a própria esperança, para nós lidarmos melhor com o problema da morte. E até mesmo deixarmos de ser um tanto egoístas e deixar as pessoas partirem em paz. Eu não tenho como provar isso, mas tem pessoas que ainda não partiram por causa dos vivos. Estão ali. Eu não tenho como provar nada, não é teológico, não é nada, mas às vezes você percebe que basta você ir lá e resolver o problema ali, olha, vai em paz, Deus te abençoe, a gente se encontra, a pessoa vai. Olha que Deus fica lá remoendo, traz um remédio, aplica, não vai não, pelo amor de Deus, não vai. Aí o indivíduo fica lá num sofrimento, aí esse é o sofrimento eterno, né? Aí deixa as pessoas irem em paz. Tá bom?